Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Quero compartilhar com você esta manhã a palavra do Senhor em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Fala sobre os frutos da videira verdadeira, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavra gloriosa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Que Deus, Ele não se impressiona com árvores frondosas, cheias de galhos, de boa aparência. O que Deus deseja para todos os seus filhos é uma vida saudável. Nada mais que isso. A sua palavra diz, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida produtiva. No entanto, para que possamos ser saudáveis, frutíferos, algumas condições precisam ser satisfeitas. Precisamos de algumas condições, obedecer, para que tenhamos essa vida abundante que o Senhor já quer nos dar. Depende muito mais de nós agora. Primeira condição, temos que estar intimamente ligados em Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus falando diz, sem mim nada podeis fazer. O Filho é a videira verdadeira, diz o versículo 1 que nós lemos. O Pai é o agricultor. E nós, cristãos, somos os ramos, Dizemos que cremos em Cristo, que temos Jesus. Então, se isso é real, é preciso estar ligado à videira, que é Cristo. Nós temos que permanecer em Cristo, pois a sua palavra diz, estai em mim. Isto é, continuem unidos. Basicamente, Jesus estava querendo dizer isso. Continue unidos comigo. Esse é o versículo 4. Cristo permanece em nós. A vara de si mesmo não pode dar fruto, diz o versículo 4. Sem mim nada podeis fazer, no versículo 5. Para produzir, o ramo tem que estar intimamente ligado à videira. Então, se nós, como pessoas de Deus, que somos pessoas falhas, sim, pecadoras, sim, mas que em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, busca ainda fazer o bem, busca ainda observar a palavra de Deus. Para darmos frutos, para termos uma vida abundante, é preciso estar ligado a Cristo. Então, a primeira condição para termos uma vida saudável, frutífera em Deus, é estar intimamente ligado a Cristo. E a segunda condição, temos que aceitar o trabalhar de Deus em nossa vida. Essa eu diria que é um ponto mais difícil para o ser humano aceitar, porque nós só queremos o sim de Deus para as nossas vidas, só queremos aquilo que o nosso coração planeja, só queremos aquilo que o nosso corpo deseja, mas muitas vezes
Como diz a palavra de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Portanto, precisamos aceitar o trabalhar de Deus em nossa vida. Muitas vezes, o não de Deus para nós é uma prova de amor, ao qual Deus já provou que nos ama, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus provou este amor, aceitando este sacrifício, morrendo em uma cruz, ao terceiro dia ressuscitando. Então, cabe a nós agora aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. O Pai corta os galhos que não dão fruto. Corte é um processo que sempre nos lembra o quê? Perda, dor, tristeza. Mas este processo é importante, pois galho que não dá fruto só disputa recursos. Então, na vida do cristão, é preciso sim haver as lutas, as dificuldades. São acontecimentos dolorosos? Sim, são. A perda, a dor, a tristeza, a luta, a adversidade, sim. Mas isso nos fará amadurecer. Isso fará crescer a nossa fé. Portanto, devemos ver tudo isso como um ponto positivo para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Outro ponto é que o Pai limpa os galhos que dão fruto, para que dê mais fruto ainda, diz o versículo 2. Essa limpeza consiste em poda, ou seja, remoção de excesso de folhas. Um dos mais crônicos problemas atuais é o problema dos excessos. Deus nos livra dos excessos. Há aquelas pessoas que são extremas, tudo é o extremo. Então, Deus nos livra desses excessos. Precisamos sim observar a palavra de Deus e a realidade dela para as nossas vidas, para não cometermos excessos em nossas vidas. O Pai nos limpa por meio da sua palavra. Essa é a forma mais eficaz da limpeza espiritual em nossas vidas. Precisamos mesmo, nos últimos dias, pegar a palavra de Deus, ler, observar, guardá-la em nosso coração e praticá-la. Porque estamos nos últimos dias e precisamos da palavra de Deus. Precisamos de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Precisamos conhecer Deus de verdade. Terceiro ponto, terceira condição para termos uma vida saudável, feliz, frutífera, livre dos excessos é que temos que viver na alegria das promessas do Senhor. Quem está em Cristo jamais será lançado fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Esse é o versículo 6 que está dizendo isto. As suas orações serão respondidas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, diz o versículo 7. Deus está glorificado. Deus será glorificado por meio dos seus frutos, dos meus frutos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos, diz o versículo do 6 ao 8. Então, queridos, queridas, que hão de assistir esse vídeo, lembre-se que viver na alegria da promessa do Senhor é a melhor coisa desta vida, pois o Senhor tem promessas maravilhosas, grandiosas para as nossas vidas. Basta tomarmos posse dessas promessas. Só em saber que as nossas orações serão respondidas, isso é glorioso. É saber que o Senhor é glorificado através de nossas vidas. Saber que jamais seremos lançados fora. Isso são promessas de Deus. E entender que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. O mundo passa, as concupiscências, as vaidades, tudo passa. Mas diz a palavra de Deus que as palavras do Senhor não hão de passar.
Então vale a pena crer, vale a pena nos abraçarmos a ela. Veja só, em nossa união com Cristo, encontramos as condições para uma vida saudável e produtiva. Mas para isso, temos que estar intimamente ligados a Cristo, aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas e viver na alegria das maravilhosas promessas descritas no texto. Então, amigos, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que estão a assistir esse vídeo, Deus tem cuidado de ti, Deus tem te guardado, Deus tem provido na tua vida, Deus tem sido essencial na tua vida. Então creia que Ele é o Senhor da sua vida. Creia que a partir do momento que entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, diz a sua palavra, que Ele fará tudo. Então creia que por mais que o problema seja grande aos seus olhos, por mais que a dificuldade seja grande, por mais que a enfermidade esteja te desanimando, creia que o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que age no momento certo. Bom é estarmos no centro da vontade de Deus. Aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Tudo que Deus faz em nossa vida tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Em tudo há um propósito de Deus em nossas vidas. Que o Senhor continue te abençoando, que esta palavra sirva-nos de alimento, né? Que possamos estar ligados a Cristo, que possamos aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas e que possamos viver na alegria das promessas de Deus. Um dia nos encontraremos nas mansões celestiais, pois a sua palavra diz que Ele está preparando o nosso lugar. Quando tudo estiver pronto, Ele virá e levará os seus escolhidos. Não aqui falando sobre placas de igreja, mas falando sobre os escolhidos de Deus. Seja onde ele estiver, o escolhido de Deus será tomado por Deus. Que Deus continue nos abençoando. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu like aí. E que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. É bênção. Tchau e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.